Ok. Então, bom dia. Estamos aqui depois de um longo tempo sem nos conectarmos aqui nesse horário, né? De segunda, nesse estudo desse livro. Um mês. E aí estamos retornando agora, né? Vamos girando a manivela aqui de novo para poder ir entrando no ritmo do ano. Então, estamos aqui estudando o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E estamos entrando no capítulo 2. Para quem está com o arquivo na página 81 e para quem está com o livro físico na página 65. Pelo que eu estou entendendo aqui, tem algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez aqui, né? O Gui, você já tinha vindo aqui nesse estudo, Guilherme? Já tinha, já, né? Acho que a Bumi que não tinha vindo e aqui a Elaine França, né? Talvez a primeira vez também que está chegando aqui. Então, bem-vindas, né? Tudo bom, minha querida? Que bom que você está aqui com a gente. Bom te ver. Feliz ano novo. É, Então, assim, alguém quer dizer alguma coisa? Você quer dizer alguma coisa, Bumi? Sim, eu tô chegando agora. Bom dia, gente. Eu não tô nem conseguindo ver ninguém, que eu tô aqui no celular. Só dar um oi Tá, mesmo, dizer que eu tô feliz de estar chegando aqui. Foi tá. realmente um parto para voltar, mas agora firmando aqui de volta. Feliz. Você tá bem? Agora sim, melhorando, caminhando. Tô melhorando, vamos É, dizer, né? Não tô 100% sim. ainda não, mas 85% já, eu acho. 85. Tá bom. Olha, em tempos atuais, 85% já está funcionando bem, já, viu? É bem isso. Quem tá com 70% aí, já dá um joinha aí que já estão bem, já. Tá bom, minha amiga. Bem-vinda. Ok. Então eu vou. Tá bom, Elaine. Tá bom, minha amiga. Fica à vontade, tá? Então, na verdade, acho que eu vou começar fazendo a leitura aqui para a gente abrir nos assuntos, porque eu já nem lembro mais de que assunto que a gente falou um mês atrás, né? Mas tá tudo aí, né? Absorvido. Eu confio nisso. E aí vou começar então lendo aqui essa segundo capítulo. A ideia também é a gente ler mais quantidade de capítulos, porque para a gente não ficar tanto tempo num livro só, tá? Acho que também a gente está aqui quase um. Quanto tempo que a gente está nesse livro aqui? Um ano, quase? E a gente leu 80 páginas. Que daí eu vou, aí a gente fala, aí a gente entra, mas eu tô sentindo realmente que esse ano a gente precisa, não é andar mais rápido, né? Mas ser mais objetivo. É mais nesse sentido, tá? Então vamos lá, vou começar a leitura. Página 65 para quem está com o livro e página 81 para quem está com o arquivo. Capítulo 2, Superando o seu ambiente. A essa altura, creio que você esteja começando a aceitar a ideia de que a mente subjetiva tem um efeito sobre o mundo objetivo. Pode até estar interessado em admitir que um observador pode afetar o mundo subatômico e influenciar um evento específico, simplesmente colapsando um único elétron de uma onda de energia em uma partícula. Nesse ponto, você também pode acreditar nos experimentos científicos de mecânica quântica que discuti, que provam que a consciência controla diretamente o mundo diminuto dos átomos, pois esses elementos são constituídos fundamentalmente de consciência e energia. Isso é física quântica em ação, certo? Aqui só contextualizando, para quem está chegando agora, ele diz que a nossa mente e os nossos sentimentos focados e intencionados em um determinado ponto muda o movimento dos átomos, né? Porque os átomos eles ficam soltos.
Eles ficam soltos. Quando a gente coloca a nossa atenção e a nossa intenção na direção deles, eles mudam o comportamento deles. Isso foi em experimento, né, científico, que ele mostrou aqui, até com um videozinho. E aí o que ele está dizendo é que a gente tem o poder de colapsar elétrons e materializar coisas na nossa vida. Consequentemente, criar uma vida que a gente gostaria para nós mesmos, né? É isso que ele está aqui só fazendo um resumo. Mas talvez você ainda esteja na dúvida quanto ao conceito de que sua mente tem efeitos mensuráveis e reais em sua vida. Você pode estar se perguntando: como é que minha mente pode influenciar eventos importantes de modo a mudar minha vida? Como posso colapsar elétrons em um evento específico chamado de uma nova experiência que desejo ter em algum tempo futuro? Eu não ficaria surpreso se você estivesse questionando sobre sua capacidade de criar experiências reais no mundo mais amplo da realidade. Meu objetivo é que você entenda e possa ver em ação como seria possível haver uma base científica para aceitar que seus pensamentos podem criar sua realidade. Porém, quanto ao incrédulo, gostaria que cogitasse a possibilidade de que seu modo de pensar afeta diretamente a sua vida, né? Então, e aqui ele está questionando, dizendo: pô, talvez você ainda não acredite nisso. E aí eu pergunto para vocês, né? Para você se responder para você mesmo, não para mim, não, tá? Você acredita nisso, né? Você acredita que o seu pensamento ele pode criar sua realidade? Ou ainda é uma teoria distante, né? Que você ouve falar, que até certo ponto você até se identifica com a ideia, te chama, mas assim, criar mesmo a sua realidade, então é disso que ele está falando. Vou continuar lendo. Continue revisitando pensamentos e sentimentos familiares e continuará criando a mesma realidade. Se você consegue aceitar esse paradigma como uma possibilidade, então, por pura lógica, você teria de concordar que o seguinte é possível: para criar algo diferente daquilo com que está acostumado em seu mundo pessoal, você tem que mudar o modo como pensa e sente a cada dia. Senão, ao pensar e sentir da mesma forma que ontem e antes de ontem, você continuará a criar as mesmas circunstâncias em sua vida, que farão com que experimente as mesmas emoções, que influenciarão você a pensar de modo equivalente a essas emoções. Assumindo uma posição de risco aqui, permita-me comparar essa situação com o proverbial hamster na roda. Ao pensar continuamente em seus problemas, consciente ou inconscientemente, você só criará mais do mesmo tipo de dificuldade para si mesmo. E talvez você pense tanto em seus problemas porque foi seu pensamento que inicialmente os criou. Talvez seus problemas pareçam tão reais porque você revisita constantemente os sentimentos familiares que inicialmente geraram o problema. Se você insiste em pensar e sentir de modo equivalente às circunstâncias de sua vida, você reafirma essa realidade particular. Assim, nos próximos capítulos, quero focar no que você precisa entender a fim de mudar. Então, o que que ele está dizendo? Quanto mais a gente pensa na mesma coisa e da mesma forma, mais a gente cria as mesmas situações, né? Então, é muito matemático o que ele está dizendo, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou ali, convivo com uma pessoa, e toda vez que a pessoa age daquela forma, eu respondo da mesma forma. O que que eu vou continuar criando? A mesma realidade, né? Então, é disso que ele está dizendo.
Quanto mais eu penso, mais eu crio. Aí você fala, como sair disso? Não sei, provavelmente ele deve explicar aqui no livro, né? Ele vai trazer, Tia, logo nesse parágrafo seguinte, tem assim um ponto assim que é uma chave assim, que vejo até que a gente vem trabalhando aqui, sabe? Que ele Sei. traz de ser maior que as circunstâncias, sabe? E eu acho isso bem bonito, né? Porque não negar, não é negar, mas falar assim, e aí, como você falou, vai continuar nessa resposta padrão? Isso aí. Então vamos lá, vou continuar lendo aqui. Para mudar, seja maior que o seu ambiente, que seu corpo e que o tempo. A maioria das pessoas enfoca três coisas na vida: seu ambiente, seu corpo e o tempo. Não apenas focam nesses três elementos, como pensam igual a eles. Mas, para quebrar o hábito de ser você mesmo, é preciso pensar maior do que as circunstâncias de sua vida, ser maior do que os sentimentos que memorizou em seu corpo e viver em uma nova linha de tempo. Se você quer mudar, deve ter um eu idealizado em seus pensamentos, um modelo que possa emular que seja diferente e melhor do que o eu que existe hoje em seu ambiente, corpo e tempo em particulares. Todo grande personagem da história soube como fazer isso, e você pode alcançar a grandeza em sua vida uma vez que domine os conceitos e técnicas que vem a seguir. Neste capítulo, enfocaremos como você pode superar o seu ambiente e preparar o terreno para os dois capítulos seguintes, nos quais discutiremos como superar o seu corpo e tempo. Nossas memórias compõem nosso ambiente interno. Antes de começarmos a falar sobre como é possível quebrar o hábito de ser você mesmo, quero apelar ao seu bom senso por um momento. Como teve início o hábito de pensar e sentir da mesma forma repetidamente? É importante descobrir a causa, né? Só posso responder essa pergunta falando do cérebro, o ponto de partida de nossos pensamentos e sentimentos. A atual teoria neurocientífica diz que o cérebro é organizado para refletir tudo o que sabemos em nosso ambiente. Toda a informação a que fomos expostos ao longo da vida, na forma de conhecimento e experiências, é armazenada nas conexões sinápticas do cérebro. Os relacionamentos com as pessoas que conhecemos, a variedade de coisas que possuímos e com que estamos familiarizados, os lugares que visitamos e que vivemos em tempos diferentes de nossa vida, além da míriade de experiências que tivemos ao longo dos anos, estão todos configurados nas estruturas do cérebro. Até o vasto conjunto de ações e comportamentos que memorizamos e repetidamente desempenhamos durante a vida estão gravados nas intrínsecas dobras de nossa massa cinzenta. Portanto, todas as nossas experiências pessoais com pessoas e coisas em tempo e lugares específicos estão literalmente refletidas nas redes de neurônios, células nervosas que compõem o nosso cérebro. Como chamamos coletivamente todas essas memórias de pessoas e coisas. Ah, desculpa, como se fosse uma pergunta. Como chamamos coletivamente todas essas memórias de pessoas e coisas que experimentamos em tempos e lugares diferentes de nossa vida? De ambiente externo. Na maior parte, nosso cérebro é igual ao nosso ambiente, um registro de nosso passado pessoal, um reflexo da vida que tivemos. Olha só que interessante que ele está dizendo. O nosso cérebro, ele é um reflexo da vida que a gente teve, né? Ele é limitado. Ele é só um reflexo daquilo que a gente viveu, que é uma coisa, uma parcela pequena do que é a vida em sua
grandeza. Como chamamos coletivamente todas essas. Tá, o que tivemos. Durante as horas de vigília, enquanto interagimos rotineiramente com os diversos estímulos de nosso mundo, nosso ambiente externo ativa vários circuitos cerebrais. Como consequência dessa resposta quase que automática, começamos a pensar e reagir igual ao nosso ambiente. À medida que o ambiente nos faz pensar, redes familiares de células nervosas disparam aquelas experiências prévias refletidas já conectadas no cérebro. Em essência, pensamos automaticamente de maneiras familiares derivadas de memórias passadas. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Então, assim, a gente é um conjunto de reatividade, né? Se a gente não se liga nisso, né? Porque agora aqui a gente está estudando e está entendendo o que é isso. Mas muitas pessoas passam a vida inteira reagindo às memórias daquilo que viveu, porque é aquilo que está gravado no cérebro, achando que aquilo é a realidade. E os seus pensamentos determinam sua realidade, e você continua a ter os mesmos pensamentos, que são um produto e reflexo do ambiente, você continuará a produzir a mesma realidade dia após dia, a realidade das suas memórias, do seu passado. Assim, seus pensamentos e sentimentos internos correspondem exatamente à sua vida externa, pois é a sua realidade exterior, com todos os seus problemas, condições e circunstâncias, que influencia como você pensa e sente em sua realidade interior. E aqui gostaria de fazer um adendo, que se você prestar atenção, a sua realidade hoje que você está vivendo é a mesma realidade de quando você era criança ali no núcleo da sua família, com outros personagens, talvez com mais um pouquinho mais de chantilly, de eu adulto. Mas se você for olhar mesmo assim no cerne, você vai ver que é é a mesma criança ali naquela casa que você vivia, buscando a mesma coisa. Só que projetando os pais agora na sociedade, projetando os pais no chefe, projetando os pais em figuras de poder, projetando os pais nos parceiros, parceiras, mas buscando a mesma coisa que aquela criança ali naquela casa buscava naquele momento. Então, o que ele está dizendo é que a gente continua repetindo a mesma realidade que a gente vivia quando a gente era criança. Às vezes buscando um reconhecimento, buscando uma aprovação, buscando ser querido, ser amado. Hoje em dia, quando você é adulto, né, você busca reconhecimento social, né? Sucesso no seu trabalho, mas se a gente for assim, tirar o chantilly, a gente está querendo o quê? Está querendo ser amado, né? Então é muito importante que a gente consiga fazer esse paralelo do que acontece hoje na minha vida com o que acontecia ali quando eu era criança. E mais importante do que isso, não é só reconhecer a situação, é reconhecer os sentimentos que passam por você, que são os mesmos, que são emoções congeladas. Às vezes eu estou assim fazendo um projeto que teoricamente, aqui alinhando, né, dentro da nossa escola aqui da Florescente, que teoricamente é um projeto que tem propósito, que vai apoiar a sociedade. Mas se você for analisar mesmo por trás ali, a motivação daquilo ainda não é o propósito. A motivação ainda é conseguir a atenção do seu pai, da sua mãe, e dizer: olha como que eu sou legal, olha como que eu sou bom, olha como que eu sou especial, né? Olha como eu sou esperto, olha como eu sou esperto, eu consigo, né? E aí depois a gente não sabe por que que não tá dando certo.
Por quê? Porque a vida não vai deixar. A vida não dá asa para cobra, né? Você acha que a vida vai dar poder para criança ferida? Não vai. Por quê? Porque a criança ferida, ela é perigosa, né? A criança ferida, ela tem a sua parte, que é a parte que precisa ser acolhida, que não foi amada, que não se sentiu amada, mas ela tem um pacto de vingança dentro dela, entendeu? Se você dá poder para uma criança ferida, você tá vendo o que está acontecendo aí no mundo, né? Algumas crianças feridas no poder. Aí, presidente de países, tudo criança ferida, querendo vingança, querendo reparação, se sentindo injustiçado, injustiçada, né? Só que aqui dentro desse caminho que a gente propõe, aqui a vida não dá poder para isso. Você vai precisar olhar para sua criança ferida e acolhê-la, né? E realmente encontrar a motivação de oferecer o que você tem de melhor para a sociedade, de uma forma consciente. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque, por exemplo, né? é, você pode oferecer um grupo desse aqui que eu estou oferecendo, por exemplo, para você ser querido, para você ser amado, para as pessoas te elogiarem, né? Assim, coisas desse tipo. Ou você pode oferecer porque você tem consciência do serviço, você quer compartilhar com as pessoas para que elas entendam essas coisas, entendeu? Tem duas intenções diferentes dentro. Você, você pode perceber que a ação é a mesma. Vocês jamais vão saber qual que é a minha intenção interna aqui. Só eu sei a minha intenção interna, vocês não sabem. Mas eu sei. Você precisa saber a sua também, entendeu? Mas a ação é a mesma. Por isso que vem aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro, né? Porque às vezes você vê uma coisa e você fala, nossa, que lindo. Mas e a intenção interna daquilo lá que está sendo oferecido? Ela é verdadeira? Ela realmente é um serviço prestado? Ela está nascendo de um lugar onde realmente eu entendi, compreendi que o mundo só tem ranger de dentes e que talvez eu possa oferecer alguma coisa para poder amenizar o sofrimento e trazer algum tipo de conforto, algum tipo de clareza? Porque, olha, eu vou falar para vocês, viu? Aqui, daqui para frente, vai intensificar mais ainda, né? E eu digo, se você está preso na sua criança ferida, sem ter consciência dela, eu não estou dizendo para você expulsar ela da sua casa, não é isso. Eu estou dizendo para você acolhê-la, você reconhecer que ela existe. Mas se você continuar agindo a partir dela, como diria um professor meu, prepara o lombo, porque a vida não vai dar conforto para você, não, né? Não vai dar conforto para você. Você se dá o conforto e você age a partir da sua consciência, né? E eu digo, não sou eu que vou fazer nada, quem vai fazer é só uma leitura. Agir a partir da carência, a partir de querer puxar a energia do outro para chamar atenção pelo negativo, né? Às vezes eu fico dando errado para chamar atenção. Olha, isso aí é um mar de sofrimento. Tome consciência disso, né? Aqui nós estamos falando para você usar o poder da sua mente para você criar uma vida boa para você. Aqui vai fluir, sabe quem vai fluir daqui para frente, nesse ano e daqui para frente? Quem está realmente querendo paz, saúde, união, amizade, alegria, serviço desinteressado. Quem está se humildificando perante a vida por não saber. Às vezes eu não, aí você fala, nossa, o Thiago está aqui falando, usa a mente, mas eu não sei usar a mente, o que que eu vou fazer? Tudo bem. Se humildifica, fala, eu não sei, me ajuda. Pede para a vida te ajudar, te ensinar, porque a vida ensina, ela é sua melhor amiga, né? Então esse ano realmente está estreitando. Agora é o tempo de ser, não fingir ser. Fingir ser
Não vai ter jeito. A vida não vai amaciar para você. Você está fingindo ser. Agora, se você realmente está sendo honesto, verdadeiro, né, agindo a partir do seu centro, do seu coração, aí sim, aí a vida começa a amaciar um pouco. Por quê? Porque na verdade ela tá te apertando para quê? Para você ser você. Ela não vai deixar você não ser você mais. A vida é sua melhor amiga, né? A vida é sua melhor amiga. Então eu falo que eu vou ler aqui, mas eu não aguento, né? Eu sempre faço uns adendos aqui. Então vou seguir a leitura, tá? Memórias familiares mentalizam a reprodução das mesmas experiências, que é o que eu estou dizendo aqui, né? Fiz uma abertura para a gente poder ler isso. Todos os dias, quando você vê as mesmas pessoas, o seu chefe, por exemplo, e sua esposa e filhos, faz as mesmas coisas, dirige até o trabalho, executa as tarefas diárias e faz a mesma atividade física, vá aos mesmos locais, seu café preferido, a mercearia que frequenta e seu local de trabalho. E olha para os mesmos objetos, seu carro, sua casa, sua escova de dentes e até o seu próprio corpo. Suas memórias familiares relacionadas ao mundo conhecido o levam a mentalizar a reprodução das mesmas experiências. Poderíamos dizer que o ambiente está de fato controlando a sua mente. Como a definição neurocientífica de mente é cérebro em ação, você repetidamente reproduz o mesmo nível mental ao mentalizar quem você pensa que é em referência ao mundo externo. Sua identidade fica definida por todas essas coisas externas, pois você se identifica com todos os elementos que compõem seu mundo exterior. Assim, você está observando sua realidade com uma mente que é igual a ela. Portanto, você colapsa as infinitas ondas de probabilidade do campo quântico em eventos que refletem a mente que você usa para experimentar sua vida. Você cria mais do mesmo. Talvez você não pense que seu ambiente e seus pensamentos sejam tão rigidamente semelhantes e que sua realidade seja tão facilmente reproduzida. Vou repetir. Talvez você não pense que o que você vive, sua realidade, sejam tão semelhantes aos seus pensamentos, mas está na hora de começar a perceber isso. Porque a realidade que você vive, ela está nascendo dos seus pensamentos. Mas quando considera que o seu cérebro é um registro completo do seu passado e sua mente é o produto de consciência, em certo sentido você estaria sempre pensando no passado. Ao responder com o mesmo hardware cerebral que corresponde ao que você lembra, você está criando um nível mental idêntico ao do passado, pois seu cérebro está disparando automaticamente circuitos existentes para refletir tudo o que você já sabe, experimentou e, portanto, pode prever. De acordo com a lei quântica, que, a propósito, ainda assim trabalha para você, seu passado agora está se tornando seu futuro. Raciocine. Quando você pensa a partir de suas memórias passadas, você só pode criar experiências passadas. Todos os conhecidos de sua vida levam seu cérebro a pensar e sentir de maneira familiar. Assim, criando resultados conhecíveis, você reafirma continuamente sua vida como a conhece. E, como seu cérebro é igual ao seu ambiente, a cada manhã seus sentidos conectam você à mesma realidade e iniciam a mesma corrente de consciência. Vou dar um exemplo. Então, vamos supor que eu tive uma mãe ou um pai agressivo, agressiva. E aí, hoje, nos meus relacionamentos, eu só atraio pessoas agressivas. Por quê que eu só atraio pessoas agressivas?
Porque eu estou diariamente, todo dia que eu levanto, colapsando elétrons na direção das mesmas memórias que eu vivi durante a minha trajetória. Então eu só atraio pessoas agressivas, e aí eu começo a ficar desanimado com relacionamentos, por exemplo. Eu falo, não tem jeito mesmo, esse negócio não é para mim. Aí às vezes eu dou um tempo de me relacionar. Por quê? Porque na verdade eu tô cansado do quê? De colapsar a mesma realidade. Eu mesmo, comigo mesmo. Só existe eu e eu mesmo com o universo. É eu e Deus, não tem mais nada. Porque eu que estou criando a minha realidade. É eu e o meu planeta. É igual o desenho do Pequeno Príncipe. O Murilo Gun mesmo, esses dias, colocou um vídeo dizendo assim: eu comecei a ser mais gentil comigo mesmo e o mundo começou a ser mais gentil comigo. Eu tenho que mudar aí dentro primeiro. Da onde vem essa agressividade? Por que que eu estou atraindo essa agressividade? Você pode até chegar nas memórias da sua infância e falar: pô, eu tive uma mãe agressiva, eu tive um pai agressivo, ou uma mãe indiferente, um pai indiferente, né? Mas no fundo, no fundo, eu vou acabar em mim. Por que que eu tive esse pai e essa mãe? Porque eu tenho agressividade dentro, porque eu sou indiferente e esse pai e essa mãe vieram para me mostrar isso. Então, aonde que começa? Você olhando para a sua agressividade dentro de você, olhando para aquilo que eu quero que o outro mude, é aquilo que eu preciso mudar, porque o outro só está refletindo algo que eu tenho. Eu fico falando, nossa, você é agressivo, você é um indiferente, você é uma agressiva, uma indiferente. Puxa, mas vai olhar o quanto que eu sou agressivo, vai olhar o quanto que eu sou indiferente. Se eu olhar, eu vou encontrar. A questão é que é difícil de olhar e assumir. Precisa ter muita humildade. Só que se você faz isso, sua vida começa a ficar mais confortável, porque você começa a assumir a autorresponsabilidade pelaquilo que você está criando. Até então, se você não assume a autorresponsabilidade pelo que você está criando, você fica à mercê das suas memórias. Você não tem controle sobre a sua criação. Você está criando descontroladamente. Inclusive, experiências desagradáveis. Olha, querendo ou não, você está criando experiências desagradáveis para você. Nós estamos criando experiências desagradáveis para nós. Às vezes eu falo você aqui porque eu estou conectado com o autor, né? Eu estou tentando aqui traduzir ele, mas serve para mim também, na verdade. Então, minha gente, chegou o tempo. Chegou o tempo. É uma responsabilidade muito profunda você chegar nessa conclusão, porque você cria tudo, inclusive o impacto nas pessoas, daquilo que você diz, naquilo que você sente, naquilo que você pensa, né? Você realmente tem poder, tem poder. Todos os dados sensoriais do mundo exterior, processados por seu cérebro via visão, olfato, audição, tato e paladar, ativam seu cérebro a pensar igual a todas as coisas familiares em sua realidade. Você abre os olhos e sabe que a pessoa deitada ao seu lado é sua esposa devido às experiências de vocês juntos no passado. Você ouve um latido do lado de fora do quarto e sabe que é o seu cachorro querendo dar uma volta na rua. Você sente uma dor nas costas e lembra que é a mesma dor sentida ontem. Você associa seu mundo familiar exterior a quem você pensa que é, lembrando de si mesmo nessa dimensão, nesse espaço, tempo e espaço particulares. Vocês estão acompanhando, gente? Eu sei que tem muitas pessoas aqui com a câmera fechada, né? Mas
Tudo bem, pode ficar, não tem problema, tá? Vocês não precisam ligar a câmera. Eu só quero saber se vocês estão acompanhando. Se vocês puderem dar um joia, quer falar alguma coisa, Bumi? Pode falar. Sim, eu queria te perguntar uma coisa do que você falou do parágrafo anterior, que você falou sobre a gente buscar a nossa indiferença quando a gente vê a indiferença dos nossos pais. Significa É, que bom, quando eu olho para o meu pai, eu também olho para ele como um espelho meu. é, Eu nunca tinha visto isso. Eu olho sempre na relação, mas pai e mãe, sim. eu olhava sempre assim, veio de trás, né? Veio dos meus avós, veio dos meus bisavós, mas eu nunca imaginei que isso pudesse ser um espelho como a gente vê nas relações, entende? Mas a sua alma já veio já magnetizada por esse aspecto dentro Sim. de você. Você Aí é um casulo desse eu inferior, você é um casulo dele, entendeu? Então você veio já para trabalhar esse eu na sua vida. Por isso que você teve esse pai e essa mãe. Eu sei que muitas linhas psicológicas vão até a relação com o pai e mãe. Eu estou aqui, na verdade, te mostrando que o seu pai e sua mãe estão mostrando. Até para você começar a perceber que talvez em algum momento você possa agradecê-los por estar te mostrando isso, né? A gratidão real, ela vem, e o perdão vem disso, né? Porque você entende que eles deram o melhor para você, por tudo, deram o melhor. Olha, eu sou pai hoje, eu vou dizer para você, né? Eu tenho certeza que meu filho vai fazer terapia depois porque eu sou pai dele e vai falar de mim, né? Eu sei que o meu pai e minha mãe me deram o melhor mesmo, eu sei. E aí a gente começar a olhar mais profundamente. Por que que meu pai. Ah, eu posso ficar chorando. Ah, meu pai era agressivo. Meu pai tacava prato na parede. Meu pai virava um bicho dentro de casa. Eu posso. E posso me vitimizar a vida inteira por isso. Até o momento que eu vou falar, calma aí, que esse filme aqui tá meio repetido. Eu não aguento mais esse diálogo aqui. Calma aí. Deve ter alguma coisa para eu sair disso. Até que eu olho e falo, peraí. Meu pai estava me mostrando a agressividade que eu tenho dentro de mim. E aí eu preciso curá-la. Eu preciso sentir o que essa agressividade está me protegendo. Aí a gente começa a entrar numa outra dimensão, né? Aí nós vamos largando a terceira e indo para a quinta. Mas eu tenho que fazer esse trabalho verdadeiramente. Eu sei que tem pessoas aqui, inclusive eu, que já sabemos disso. Mas a gente não pratica ainda. E é isso que a vida está começando a arrochar a gente em 2026. É transformar conhecimento em sabedoria. Não dá mais para eu ficar igual um papagaio repetindo coisas sem praticar isso. E olha, eu tô achando que esse livro aqui tá querendo dar um presente pra gente. Tá querendo dar um presente pra gente mesmo. Sabe aquele, tipo, eu não posso ser próspero? Aquele mesmo jeito de pensar, por exemplo? São só repetições das memórias do passado. É a minha mente que só tem esse repertório. Continuar. Nossas rotinas, plugando no passado. O que a maioria de nós faz todas as manhãs, após sermos plugados à nossa realidade por esses lembretes sensoriais de quem somos, onde estamos? Vou ler de novo porque era uma pergunta. O que a maioria de nós faz todas as manhãs após sermos plugados à realidade por esses lembretes sensoriais de quem somos, onde estamos, etc? Bem, permanecemos plugados nesse eu do passado, seguindo um conjunto inconsciente extremamente rotineiro de comportamentos automáticos. Por exemplo, você provavelmente acorda no mesmo lado da cama, coloca o roupão do mesmo jeito de sempre, olha-se no espelho para lembrar de quem é, toma um banho seguindo uma rotina automática. Em seguida, se arruma para ter a aparência esperada por todos e escova os dentes de maneira usual memorizada. Bebe café em sua caneca favorita e come o de jejum costumeiro de cereais,
coloca a jaqueta que sempre usa e inconscientemente fecha o zíper. A seguir, dirige automaticamente até o trabalho por uma rota conveniente, costumeira. No trabalho, faz as coisas usuais que memorizou como fazer muito bem, vê as mesmas pessoas que ativam as mesmas reações emocionais, o que faz com que você tenha os mesmos pensamentos sobre essas pessoas, seu trabalho e sua vida. Mais tarde, volta para casa apressadamente para poder comer às pressas, para se apressar para assistir seu programa de TV favorito, para ir correndo para a cama para poder se apressar e fazer tudo isso de novo. Seu cérebro mudou alguma coisa, que seja, nesse dia? Por que você espera secretamente que algo diferente aconteça em sua vida quando tem os mesmos pensamentos, executa as mesmas ações e experimenta as mesmas emoções todo santo dia? Não é essa a definição de insanidade? Todos nós ficamos presos nesse tipo de vida limitada uma vez que outra. Agora você entende o porquê. No exemplo acima, é seguro dizer que você está reproduzindo o mesmo nível mental de todos os dias. E se o mundo quântico mostra que o ambiente é uma extensão de sua mente e que a mente e matéria são uma coisa única, então, enquanto sua mente permanecer a mesma, sua vida ficará no status quo. Assim, se o ambiente permanece o mesmo e você reage pensando da mesma forma, de acordo com o modelo quântico, desculpa, pergunta. Assim, se o ambiente permanece o mesmo e você reage pensando da mesma forma, de acordo com o modelo quântico da realidade, você não deveria criar mais do mesmo? Pense da seguinte forma: os dados permanecem os mesmos. Portanto, o resultado tem que ser o mesmo. Como então você pode criar algo novo? Alô? Vocês estão me vendo? Travou aqui meu arquivo. Estamos sim, tia. Bom, Estamos. certo. Então, vamos parar por aqui hoje, tá? Olha, eu sinto que essa leitura que a gente fez hoje é uma leitura muito importante, porque assim, até quando você lida com aquela agressividade que eu estava falando, ou com aquela indiferença, será que não daria para agir de uma outra forma? Ou eu vou sempre agir da mesma forma, né? Hoje somos matemáticos. Somos matemáticos. A pessoa faz assim, eu faço assado, né? A gente age de uma forma muito previsível. E nós estamos falando de um campo de potencialidade pura de átomos que podem ser colapsados, os elétrons podem ser colapsados para criar o que a gente quiser. Assim, tipo, é livre. Você imagina o tanto que nós estamos limitados, né? Então, assim, vamos seguindo. Acho que é importante a gente ter consciência disso. E aí, eu tenho certeza que devagar ele vai dando aqui as ferramentas para a gente poder ir experimentando criar outros estados mentais, né? Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer dizer alguma coisa antes de a gente encerrar hoje? Oi, Oi, Célia. bom dia. Bom Os dia. estudos, eu comecei hoje. Os estudos serão quais os dias? A gente está de segunda-feira, das 8 às 9. É semanal, Ah, porque eu só tá recebi o bom? convite hoje. Porque nós ficamos um mês de férias, né? Mas a gente está enviando o convite desde o ano passado, o ano inteiro, Tá bom. Aí eu tá vou bom? colocar aqui na minha agenda para eu me organizar. Obrigado.
Tá bom, Célia. Bem-vinda, viu? Ah, acho que você era da universidade, né? Do propósito, e aí você É, entrou na comunidade. Entendi. Tá bom, Célia. Então, bem-vinda, viu, minha amiga? muito obrigada. Estamos juntos. Que bom ver o pessoal da Universidade do Propósito mais aqui pertinho, que estavam conectados aí com a gente de uma forma indireta, né? Aí através dos nossos queridos facilitadores, mas agora chegando junto aqui. Que bom. Oi, Fran. Bom dia. É muito profundo esse estudo, no nível corporal mesmo, porque recentemente eu experimentei uma ação nova. O meu marido, ele bebe muita cerveja. E toda vez que ele bebe muita cerveja, eu fico brigando. Eu fico, nossa, mas você bebeu tanto, mas você bebeu tanto, mas você bebeu X, mas agora você vai ficar assim, agora você vai ficar assado. E semana passada eu experimentei o silêncio, Sim. mas foi com muito esforço. Assim, eu despendi de muita energia para fazer diferente, para não ter uma reatividade, sim, uma ação de ficar em silêncio. Eu senti até meu corpo cansado depois de ter experimentado algo novo. Então eu sinto um esforço muito grande para não repetir algo que já está automatizado. É, eu acho que é isso mesmo. Como as redes neurais já estão estabelecidas daquele jeito específico de fazer, quando você traz um hábito novo, é natural que no início precisa de um pouco de força de vontade mesmo, para estabelecer novas redes neurais, né? Porque o cérebro é plástico. Então ele cria, mas ainda é um riozinho, ainda é um, né? Então você vai, depois de estabelecido, você pode até entender que para você não é bom mesmo ficar perto, né? De bebida. Mas você não precisa reagir com a agressividade antiga. Mas você entende e toma suas decisões, entendeu? Eu acho que muitas vezes a gente quer mudar o outro porque a gente tem medo do que pode acontecer se a gente realmente mudar e entender que aquilo não é bom para nós, entendeu? A gente fica querendo que o outro se encaixe, né? O outro talvez não vai encaixar. Esse é o primeiro passo, você aceita que o outro não vai encaixar. Aí, se você vai continuar com o outro e aceitar o outro como ele é, pelo seu amor pelo outro, aí é uma decisão sua, entendeu? É uma decisão sua. Mas você fica por amor, você não fica porque você quer encaixar o outro dentro daquilo que você acha que é certo para você, entendeu? Porque pro outro beber uma cervejinha, pô, qual o problema? Tá no relax, né? Eu mesmo já fui assim. E eu falava, gente, qual o problema? Pessoa chata ficar falando que eu tô bebendo minha cervejinha aqui. Hoje em dia não faz bem para mim, não quero mais, entendeu? Faz parte, você vai mudando. O cérebro é plástico, você vai tomando outras coisas, né? Aí você vai criando o seu mundo como você quer, inclusive as pessoas que você convive. Porque o fato de você não querer conviver com uma pessoa não quer dizer que você não ama ela. Você ama ela no seu coração. Eu, por exemplo, eu posso dar um exemplo meu. Eu toquei samba na noite muitos anos, né? Muitos anos. Nossa, eu mesmo vira e mexe, estou recebendo mensagem dos caras aqui, dos meus amigos no Instagram, e que saudade de você, e que não sei o quê, porque eu amo os caras, meu, a gente viveu coisas assim incríveis. Eu amo eles de verdade, assim, mas eu não tenho condição mais de conviver com eles, porque a minha realidade é outra. E não é isso que eu quero para minha realidade, não é aquele ambiente que eu quero mais. E eu amo samba, tudo, mas não é isso. É o que traz o ambiente, não é o que eu quero mais para mim. E eu não estou julgando eles, eu amo eles, mas eu não quero mais. Eu quero criar outra coisa para mim.
Eu quero criar, eu quero natureza, eu quero pé na terra, eu quero animais, eu quero o meu autoconhecimento, quero saúde, né? Quero disposição, quero acordar cedo, ver o sol. Eles estão trocando o dia pela noite, né? Igual eu fiz muitos anos, entenderam? Mas para mim, assim, eles ficaram até chateados comigo, porque teve uma época, quando eu entendi isso mesmo, eu cortei e fui embora. Não dá mais para ficar um minuto aqui, porque senão eu vou adoecer. E eu fui. Mas precisa ter coragem, vocês estão entendendo? Precisa ter coragem, porque quando eu fui, eu me senti muito sozinho, porque aquela era a minha tribo. Eu fiquei muito sozinho. Fiz uma travessia assim, andando no deserto mesmo. Até que eu fui co-criando dentro de mim e outras pessoas foram se aproximando e eu fui criando novas conexões com outras pessoas, porque o meu cérebro foi pensando de outra forma. E aí hoje eu tenho vocês, né? Hoje eu tenho vocês, que são os meus amigos, que são os meus irmãos de caminhada, que pensam da mesma forma. Se os meus amigos do samba quiserem chegar aqui, pô, pode chegar, que eles são bem-vindos. Eles são sempre bem-vindos no meu universo, no meu planeta, né? Mas eu não quero mais entrar no planeta deles, porque eu tô querendo criar minha realidade do jeito que eu sinto dentro do meu coração. E às vezes isso implica em rompimentos, né, mesmo. Às vezes isso implica em rompimentos. Às vezes rompimento de uma sociedade, num projeto. Às vezes rompimento de um relacionamento. Às vezes rompimento de uma amizade mesmo, que era de um jeito. Nossa, eu tinha amigos assim que eu ficava o dia inteiro com os caras, o dia inteiro, dia e noite, assim, sabe? Foi difícil pra mim. Tem um amigo meu assim que eu amo ele profundamente, ele não fala comigo mais até hoje, porque ele assim ficou muito chateado comigo. Mas eu não posso fazer nada. Ele vai ter que olhar pra ele, entenderam o que eu tô dizendo? Essa mudança de eixo, ela precisa de uma firmeza, sabe? É uma firmeza no que você quer de verdade mesmo. Uma firmeza no que você quer. Porque assim, se você não tem firmeza, você não sai da terra, não. Fica aqui, emaranhado em karmas, em pessoas, em coisas. Tem que subir para o seu espírito. E aí, a partir desse lugar, aí você escolhe se você quer servir. Aí sim. Mas você serve livre, com consciência de que você está oferecendo algo porque você entende o que está acontecendo. Olha, gente, o que a gente vê assim na vida, assim, é tudo uma projeção mental de cada pessoa, das suas memórias. É tudo uma ilusão. Se você quer ver a verdade mesmo, você vai ter que voltar para você. É igual no filme da Matrix, né? Tem uns que preferem ficar mesmo assim, é, fingindo mesmo que tá tudo bem, numa normose, tomando um remédio para dar uma amortecida. Porque se você encara a realidade como ela é mesmo, você vai ter que encarar a realidade nua e crua. Que o mundo hoje ele tá desse jeito que ele tá e não tem muito pra onde correr, e a única coisa que você tem para fazer é servir mesmo. E aí nesse lugar aí você pode ir se reconectando com a natureza, né, que é a força maior. Se não, fica preso, fica presa, né?
O mar cresce, a terra baixa em diversas partes do universo. Os filhos que habitam nela reclamam sair da terra. Os filhos que habitam nela reclamam sair da terra. É isso aí, minha gente. Nós estamos aqui num trabalho de subida, né? Vocês que estão chegando agora, nós estamos realmente fazendo um trabalho sério, sério, tá bom? De integridade mesmo. Aqui, nós não estamos querendo te dar um curso para você sair feliz e motivado. Motivado o quê? A gente não tem tempo a perder. Ah, ficar feliz 2 meses para poder voltar tudo no mesmo condicionamento? Para com isso. Aqui nós não estamos querendo te agradar, né? Nós estamos querendo te apoiar, te ajudar, tá bom? É disso que se trata, ok? Vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar? Ok. Obrigado, pessoal. Beijos. Até segunda que vem. Tchau.